Alô meus amigos, alô minhas amigas, bom dia, esse é o seu canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias e de entretenimento. Hoje, sabadão 22 de setembro de 2018, o dólar vem despencando, ribanceira abaixo, né, devido o mercado tá ficando mais calmo, digamos assim, com o pleito eleitoral, já vai meio que se acostumando com as novas pesquisas eleitorais, mas enfim, gente, me perguntaram aí como que anda o pente fino agora nesse mês que passou, mês de setembro, e como será o pente fino agora no mês de agosto. Gente, o pente fino ele continua da mesma maneira. O governo está caladinho, mas trabalhando em silêncio. Ou seja, nem em épocas eleitorais o governo sossegou o facho com a convocação de aposentados. Ainda está se convocando gente que estava em gozo do auxílio doença. Muitas pessoas estão sendo periciadas, inclusive em algumas regiões do Brasil, em algumas agências do INSS, tem força-tarefa para fazer esses periciamentos dia de sábado e em alguns lugares até mesmo dia de domingo. Fique esperto, se você foi convocado, procure ir, né? Para você ter um argumento, senão você perde aposento, né? E daí depois você tem que, se você, digamos assim, perdeu o seu benefício, você tem que recorrer na própria autarquia, né? Aí depois que você tem essa negativa, aí sim você procura a justiça para reaver os seus direitos. E na aposentadoria por invalidez, o plano ambicioso do governo federal, que é periciar mais de 1 milhão e poucas, 1.200.000 pessoas, eu acredito que não chegou nem a 70%. Já está praticamente inteiro. E aí vai-se vagarosamente, a imprensa, numa maneira geral, está conseguindo saber como que está o andamento, conversando com o pessoal do INSS, conversando com o pessoal dos advogados, especialistas na área, que tem geralmente seus clientes já estão sendo convocados e muitas vezes procuram orientação previdenciária antes de ir à perícia, munido, é óbvio, de documentação farta, de laudos médicos, de exames laudos médicos detalhados, né, gente? E de preferência, quando leva o exame também, faça com que, como se diz que o exame é exame com laudo, porque os médicos têm tanta preguiça até de colocar lá e olhar o exame. Então, se você não mandar, não tá com o laudo junto, não vai adiantar nada. Muitas vezes o perito não vai ver, nem ver o seu exame. Então, o governo está agindo na surdina, vagarosamente, feito aquelas cascavel que fica escondidinha aqui no mato, assim, tem, né, só esperando para dar o bote. Mais ou menos está o governo federal, sem grande alarde. Por que sem grande alarde? Porque está vivendo em época eleitoral, ou seja, não quer queimar ainda mais a imagem do candidato dele, né, que é o Henrique Meirelles, porque apesar de Michel Temer estar muito descontente com os seus aliados, né, porque ninguém está querendo defender ele aí publicamente, todo mundo faz de conta que ele nem existe, mas enfim, o pente fino continua ali mais vagarosamente, porque já está prestes a acabar. E quanto, gente, ao pente fino no BPC Loas, eu até conversava esse dia com um amigo meu, advogado, ele falou, olha, eu não sei não, mas eu tenho para mim que essa história de pente fino no BPC Loas não vai se concretizar. Ele falou, isso vai ser uma tarefa para o próximo governo, porque não vai dar mais tempo. Ou seja, o que vai acabar fazendo, o governo vai acabar cortando aqueles 151 mil benefícios que eles acharam irregulares e vão cortar e provavelmente vai ficar por aí, porque não vai dar mais tempo, porque o governo do Michel Temer praticamente já está se indo aos poucos, né? Então, você tem que ficar atento. Se você receber a carta, gente, você já tente marcar o exame para fazer a sua perícia, né? Mas eu acredito que a maioria dos aposentados por invalidez no auxílio doença tem uma farta de documentação em casa, são pessoas doentes, tem laudo médico, tem receita, tem um monte de coisa, mas enfim, aqueles que não tem, que já corram atrás dessa documentação, para não ir sem nada, gente, porque se você for chegar sem nada, de mão abanando lá no perito, a chance de você voltar sem o benefício, ela é enorme e ela existe. E eu quero aproveitar, gente, pedir pelo amor de Deus, gente, principalmente gente que curta o meu canal, assim, que eu tenho visto, eu não tô falando com vocês, mas às vezes pode acontecer no seu Facebook,
ou no seu Twitter, no seu Instagram, de pessoas estar compartilhando mentira, gente, e muitas vezes as pessoas compartilhando, sabendo que está compartilhando mentira, mas para ganhar moral com os demais. Eu tenho visto, por exemplo, ontem, uma pessoa muito, aliás, uma advogada, uma pessoa muito importante, compartilhou no Facebook dela lá. Na verdade nem é no Facebook, é numa página específica. Essa página é apartidária, ou seja, não defende nem A e nem B. Ela postou foto lá da Manuela Dávila, né, cheia de tatuagem por todo o corpo, tatuagem do Che Guevara, do Fidel Castro, do Lula, um monte de gente. Ela tem tatuagem sim, mas não daquela maneira. Pra que, gente? Vocês tentar. E engraçado que a maioria compartilha isso sabendo que é mentira, gente. É tão fácil hoje você saber a verdade. Procurem 4, 5 sites falando sobre aquilo. Se vários sites de credibilidade falar, compartilhe. Do contrário, ignore. Outra também é igual aquele áudio que diz que o Bolsonaro que aparece, né, nas redes sociais, até viralizou que o Bolsonaro aparece xingando a enfermeira lá no hospital, lá, né, descendo a lenha. Gente, não há evidência alguma que aquele vídeo é real. Por exemplo, se você na dúvida, não compartilha, gente, é feio isso. Agora você compartilhar uma mentira só para queimar outra pessoa, porque, gente, tem muitas pessoas que é leiga, que não entende de política, que não tem o mesmo conhecimento que nós. Elas acabam caindo nessa armadilha. Nossa, eu já vi gente falando no meu próprio Facebook, nossa, eu não vou votar pro Bolsonaro. Onde é que já se viu o cara internado, quase que surrou a enfermeira? Que homem mais louco. Pois é, gente, mas olha, é fake news, não há a mínima evidência que aquele áudio seja verdadeiro. E a mesma coisa da Manuela Dávila, gente. Ela não tem aquela quantia de tatuagem. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo e nunca tenho interesse de fazer. Mas só que vamos ser sinceros, gente. Não é uma tatuagem que define o caráter de uma pessoa. Mesmo que ela tivesse o corpo coberto de tatuagem, de piercing, de um monte de coisa, gente. Não é a tatuagem que define a pessoa. Ou seja, a pessoa que faz esse tipo, no fundo, mostra até que é um preconceituoso, né? Não é verdade? Bom, gente, por hora é só. Fui e até um próximo vídeo.